tivemos o resultado que já estávamos sentindo que estava indo para esse caminho conforme os votos foram se somando. Começamos com Alexandre de Moraes, fomos para Luiz Fux, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, absolutamente conciso. Não é, Wilson? Olha, tudo conforme esperado, tudo conforme o script, nenhuma surpresa. Como eu falei durante o programa, havia uma esperança em relação ao voto do Luiz Fux, de que ele fosse acolher parcialmente a denúncia, isso não se confirmou, então, ou seja, né, basicamente ele recebeu integralmente a denúncia, mas tem alguns detalhes que a gente precisa já mencionar. Primeiro, é absolutamente normal que o Supremo receba integralmente a denúncia da PGR, tá? Isso é normal, não inclusive, acho que o próprio ministro Luiz Fux ele faz essa ressalva, que se o STF não recebesse parcialmente a denúncia, quer dizer, recebesse só parcialmente a denúncia ou não recebesse ela integralmente, né, você já teria um juízo de valor, né, antecipado sobre o caso. Então, de fato, esse processo, né, essa fase processual, ela é normal. Agora, os ministros deixaram muito claro que isso eu acho que é um ponto para a gente já observar a partir de agora. O julgamento dessa ação penal deve ocorrer no início do segundo semestre, ali por volta de agosto, setembro, no mais tardar outubro. E os ministros vão ficar de olho nessa instrução processual. E aí, Inácio, é que o jogo pode ter alguma surpresa. Por quê? Os ministros suscitaram várias questões que serão alvo de escrutínio, que vão ser alvo de debate, principalmente no julgamento desta ação penal. Quais são os pontos? Delação de Mauro Cid. Esse é o ponto que mais vai ser questionado. O Fux deixou isso muito claro no julgamento ontem das preliminares. Há um incômodo no Supremo Tribunal Federal sobre a forma como esse processo foi conduzido e há a impressão de que o Mauro Cid falou menos do que ele deveria falar. Isso pode criar uma tensão e pode criar um problema para o Mauro Cid, de que ele de fato não seja contemplado com todos os benefícios da sua delação premiada. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, a instância onde esse processo vai ser julgado. Apesar do plenário do Supremo Tribunal Federal ter já indicado, o presidente do Supremo, perdão, o Luiz Roberto Barroso, ter indicado que o caso de fato pode ficar na primeira turma, pode ocorrer um movimento de que, mesmo em fase recursal, esse caso vá para o plenário. Eu, quando falo de análise recursal, pode ter algum tipo de divergência, isso pode ser alvo, por exemplo, de embargos infringentes, algum embargo de declaração, algum instrumento processual que, de fato, pode fazer com que abra-se brecha para que alguma questão processual ou até mesmo de mérito seja discutida pelo plenário do Supremo. Então, isso também pode, né, isso também abre margem para, pelo menos nesse primeiro momento, os sinais que os ministros deram abrem margem para essa questão também. Tomás, foi um julgamento que serviu muito de emissão de recados. Os ministros deram muitos recados em relação ao ex-presidente da República. Me incomodou, eu não sei se o colega, não sei se o Rodolfo também teve essa impressão, que me parece que esse julgamento, pelo menos nessa fase da denúncia, os ministros aproveitaram para responder ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né, aos ataques às urnas eletrônicas, a forma como o ex-presidente da República lidou com certas questões. Então me parece que também teve uma questão um pouco de vingança. E já trago para vocês aqui as primeiras repercussões, né? Nesse momento, o líder da oposição lá no Senado, Rogério Marinho, publicou uma nota no X, dizendo que não causou surpresa o recebimento, né? Enfim, aí está traçando várias críticas em relação ao relatório da Procuradoria-Geral da República. Segundo Rogério Marinho, né, há no Brasil o mais importante processo penal de sua história, posto que o mesmo está contaminado desde o início por ilegalidades, abuso de autoridade e pesca probatória. Ou seja, vai ser uma tarde longa, de muita repercussão, meu caro Inácio, mas nesse primeiro momento, o que eu posso já falar para vocês, isso ficou muito claro, é que nada
né, não houve nenhuma surpresa, absolutamente nenhuma surpresa em relação ao que a gente já imaginava, inclusive ao que a gente já contava aqui no Meio Dia em Brasília. Rodolfo Borges. Achei curioso o Wilson mencionar o caso do Mauro Cid, porque o advogado do Mauro Cid, que fez uma defesa diferente de todos os outros, porque o Mauro Cid é um réu, agora réu, diferente de todos os outros, porque ele fez uma delação premiada, de que tinha expectativa de que a denúncia contra o Mauro Cid não fosse aceita. Quer dizer, já perdeu um pouquinho aí mais do que era a expectativa que ele manifestou no plenário. É óbvio que com a delação o Mauro Cid espera e vai ganhar algum benefício. O final seria a absolvição ou uma pena menor. Mas também tinha a expectativa de nem sequer a denúncia fosse aceita, e já foi. Então, realmente é uma boa projeção aí que o Wilson deu de alguma tensão que pode haver, porque o Mauro Cid é o elemento, nesses 8 primeiros aí, diferente. O Bolsonaro também porque é o mais relevante, mas o Mauro Cid, juridicamente, é diferente porque ele fez uma delação. Agora eu queria chamar a atenção, a gente tinha falado já dos votos do Alexandre de Moraes, do Dino e do Fux, né, durante o Meio Dia em Brasília. Me chamou a atenção um contraponto sutil que o Zanin fez ao voto da Carmen Lúcia, porque eu achei curioso a Carmen Lúcia falar assim, quem comandou o 8 de janeiro? Quem deu armas e tal? A questão é que a denúncia não fala nisso. Falta uma conexão entre esse núcleo que elaborou e que tramou e aquele pessoal que estava lá no 8 de janeiro e que na denúncia se juntam numa coisa só. E aí o Zanin fala, mas olha, aí ele fez um contraponto ali já. Não precisava estar ali, não precisava ter participado diretamente, porque eles tramaram e ali foi executado, que é o argumento da Procuradoria-Geral da República. A Carmen Lúcia ela falou de uma forma que parecia que ela estava falando de outra coisa, porque até agora a gente não teve essa ligação, por exemplo, o Walter Braga Neto, ou Mauro Cid, ou qualquer desses que está envolvido, mandando uma mensagem naquele 8 de janeiro, falando, olha, é hoje, vai acontecer agora, vai ser assim, você faz isso, você faz aquilo. Isso não está na denúncia. E a Carmen Lúcia, quando ela falou sobre isso, essa expectativa que ela tem, provavelmente não vai se cumprir. Porque se não encontrou até agora, vai encontrar quando? Tudo bem, tem agora um processo que vai acontecer, vai ter mais apuração e vai ter defesa. Mas o Zanin já deu o recado, olha, não precisa ter a gestão toda do que ocorreu no 8 de janeiro. Basta que eles entendam que essa cúpula tramou de certa forma e aí esperou, no mínimo, né? Porque de onde eu vejo, o Bolsonaro não desmobilizou as pessoas que estavam na frente dos quartéis porque existia uma perspectiva de que algo ocorresse para que o destino da República mudasse. Agora, isso é uma coisa bem distante do que a Carmen Lúcia projetou ali, que olha, vai ser 8 de janeiro, a gente vai se encontrar aqui, a gente vai se unir e nós vamos executar um golpe de Estado. Quer dizer, até agora não apareceu nada que ligue diretamente a atuação naquele dia daquelas pessoas, organizada por esse grupo que vai ser julgado agora por tramar um golpe de Estado. Wilson. Agora, Rodolfo. Diga lá, diga. Então, eu quero aproveitar e puxar esse ponto, porque agora vai ter uma discussão sobre direito penal. Vamos lá, né, Rodolfo, meu caro Inácio, vamos todo mundo pegar o seu livrinho de direito penal, tirar do armário para a gente estudar um pouco. Tem uma questão sobre o 8 de janeiro que, na minha opinião, e aí guarda as devidas vênias para quem vota o contrário, utilizando o termo dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é algo muito perigoso. Algo muito perigoso. Por quê? Rodolfo, você puxou um ponto que eu acho que é um ponto, para mim, nevrálgico quando se vai discutir a questão do 8 de janeiro, inclusive nessa denúncia. Porque o Supremo pode abrir margem, isso é muito perigoso, pode abrir margem para condenar pessoas, né, por um fato criminoso que tem a materialidade, mas não tem autoria.
você pode condenar pessoas... Porque o que acontece? Hoje, quando a gente fala de direito penal, uma pessoa pode ser condenada como coautor de um crime, de uma atividade delitiva, caso ela seja omissa em relação àquela atividade delitiva. Isso é uma coisa. Coautoria é uma coisa. Trocando em miúdos, se o cidadão, por exemplo, um camarada é preso, é condenado por assassinato, e uma outra pessoa que sabia do assassinato, sabia do plano, não fez absolutamente nada para conter aquele plano, ela pode vir a ser condenada por omissão como coautora dentro dessa, né, atividade delitiva. Só que no caso do 8 de janeiro, quem é o autor? Quem planejou? Até agora isso não está claro. Então me parece que a narrativa que o Alexandre de Moraes vai estabelecer, já, né, pretende estabelecer como relator desse processo, embasando a tese da PGR, é que o ex-presidente Jair Bolsonaro, junto com Braga Neto, Alexandre de Ramagem, criaram um núcleo, que eles tiveram a ideia do 8 de janeiro, e eles precisam, de fato, responder por tudo que aconteceu no 8 de janeiro. Só que, de novo, cadê a prova da ordem? Tem algo concreto contra esses personagens de que eles determinaram o quebra-quebra na Praça dos Três Poderes? Até agora eu não enxerguei. Não sei se o Rodolfo enxergou, mas até agora eu não vi. Tá faltando. É o chamado crime sem dono. A questão do 8 de janeiro. Então, assim, eles podem até responder por omissão de atividade delitiva, né? Por coparticipação de um crime, né? de um ato delituoso. Pelo fato de serem omissos, pelo fato, por exemplo, do ex-presidente não falar publicamente, não desestimular os atos de 8 de janeiro ou os protestos do final do ano de 2022. Isso é uma coisa. Agora, né, você pode ter um crime com materialidade concreta, né, com ato delituoso com prova, mas sem um líder, de fato, que determinou a ordem, que deu o comando para aquela turba que depredou a Praça dos Três Poderes. Olha, em termos de legislação penal, gente, eu acho isso muito perigoso. Abre-se um precedente muito complicado. Não estou falando especificamente do crime de tentativa de golpe de Estado ou tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, porque essa é uma outra discussão. Aí é uma discussão, né, sobre o crime tentado, e é a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal se debruça sobre isso. Mas existem outras figuras penais que o Supremo vai ter muita dificuldade para fazer um enquadramento correto, cristalino, sobre essas condutas criminais. E só para te entregar, Rodolfo, tem outra questão que também acho que vamos ficar de olho, porque esse julgamento, vários criminalistas e os advogados dos denunciados, eles comparam esse caso com o do Mensalão de 2012. Eu acho que a gente até sugestão de nota, Rodolfo, para mais tarde, né? As semelhanças do 8 de janeiro com o julgamento do Mensalão. Porque é o seguinte, primeiro, o Alexandre de Moraes, para imputar o Jair Bolsonaro, quer dizer, a Procuradoria-Geral da República, para denunciar o Jair Bolsonaro e outros integrantes do núcleo criminoso, eles tiveram que evocar a teoria do domínio do fato, que é uma teoria do direito alemão que estabelece basicamente o seguinte. Aí, Inácio, me corrija se eu cometer algum tipo de erro aqui no ar. Fala o seguinte, olha, se o camarada ele faz parte do núcleo dirigente, ele percebe que há um crime e ele não faz nada para impedir aquele crime, ele é copartícipe daquele crime, ele pode até ser autor daquele crime. Por que eu estou evocando essa teoria do domínio do fato? Porque em 2012, durante o julgamento aqui do Mensalão, o procurador da República na época, o Antônio de Souza, que depois foi substituído pelo Roberto Gurgel, durante o julgamento, ele utilizou essa teoria para quê? Para enquadrar o José Dirceu. Mas não se enquadrou o Lula. Exatamente, não se enquadrou o presidente Lula, porque não, quem deu a ordem, quem executou a ordem foi o José Dirceu. Então, assim, ele afastou o então presidente da República, o Lula. Nesse caso, o Bonner não comete esse erro, não comete esse equívoco penal, né? Ele enquadra o ex-presidente Jair Bolsonaro não só como líder. O Alexandre de Moraes, o ministro, ele reforça essa tese, né? Colocando todo mundo nesse quadro.
Só que aí, de novo, vem as fragilidades. Né? O fato de o ex-presidente Jair Bolsonaro estar em vários momentos ali da denúncia, né, você pode até enquadrá-lo dentro da teoria do domínio do fato. Só que, de novo, ele determinou a ordem por 8 de janeiro? Não sei. Walter Braga Neto determinou? Não sei. Então, me parece que na tentativa de não repetir o mensalão, me parece que a Procuradoria-Geral da República, quiçá, e o ministro Alexandre de Moraes, parece que eles cometem aí alguns deslizes. Assim, eles aceleram num ponto, mas eu acho que eles cometem ali alguns excessos que, sem dúvida nenhuma, vão ser alvo de escrutínio do julgamento. E quem vai tentar ser uma voz ponderada é o ministro Luiz Fux, que, assim como em 2012, naquela época o mensalão teve um revisor, o revisor foi o Ricardo Lewandowski, e agora o Luiz Fux me parece que vai ser o revisor, vai ser a voz ponderada. E aí, eu lembro muito de um bastidor na época, que o ministro Ricardo Lewandowski, na época eu conversava muito com ele, e ele, naquela época, ele me confidenciou, Wilson, eu fico muito chateado com a forma com que os petistas estão me atacando. Na época não tinha rede social, mas havia vários ataques pela imprensa, pela manifestação do Congresso, porque na época os petistas se sentiram traídos pelo Ricardo Lewandowski. E aí ele não conseguiu segurar o ímpeto do Joaquim Barbosa, então houve muito ataque ao ministro Ricardo Lewandowski pela forma como ele lidou com aquele processo. Então, agora o ministro Luiz Fux talvez seja o próximo alvo dos petistas nesse julgamento de 2025. Para complementar, assim, realmente eu vou voltar para o ponto da Carmen Lúcia, porque eu acho que ele ilustra um pouco também do que o Wilson está falando. Ela mencionou ali que as autoridades sumiram no dia do 8 de janeiro e que a então presidente do STF, Rosa Weber, ligava atrás de informações e não recebia. Que autoridades eram essas? A única que está aí no meio é o Anderson Torres, que era secretário de Segurança do Distrito Federal e que tinha sido ministro do Bolsonaro. O resto, esse pessoal não tinha mais o que fazer no 8 de janeiro, formalmente. Então quem sumiu não foi o Braga Neto, o Bolsonaro, quer dizer, o Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Então, assim, essa expectativa de ligar uma coisa à outra, até agora, ela não foi cumprida e me parece muito difícil que será cumprida ao longo desse julgamento. Mas a questão e o Zanin já deu o caminho e confirmando o que o Gonê diz na denúncia e o que baseia aí o relatório do Alexandre de Moraes, que é que havia uma trama e ela desembocou no 8 de janeiro. E do ponto de vista deles aí até agora, não precisa ter uma mensagem dizendo, olha, nós aqui tramamos até agora e, portanto, no dia 8 de janeiro nós vamos tentar dar um golpe de Estado. Na perspectiva deles, não precisaria que isso ocorresse. Mas essa é uma questão que fragiliza, sim, a denúncia. A gente já falou isso algumas vezes aqui. Cada vez mais, a cada condenação dos réus do 8 de janeiro, e a última que começou a ser feita e parou, aparentemente, porque estava pegando mal, e foi o Fux que parou, pediu vista do caso da cabeleireira Débora Rodrigues. Naquele caso ali, você fala, as pessoas olham e falam, não dá para dizer que essa mulher estava participando de um golpe de Estado. Ela pode até ter dito, e aí é isso, né, argumenta-se, de que ela estava ali imaginando que derrubava o governo Lula e tal. Mas a questão é que é isso, as pessoas ali não estavam armadas. O que o Alexandre de Moraes destacou no voto de hoje, por exemplo, que uma policial se feriu. Mas aí quando ele destaca que uma policial se feriu, ele também expõe que a maioria dos policiais não se feriu. Então, assim, obviamente era uma batalha ali desigual. É óbvio que os manifestantes, como eram mais numerosos, machucaram, sim, forças policiais e devem ser punidos por isso. Agora, as imagens que o Alexandre de Moraes mostrou hoje para configurar um golpe, a tentativa de golpe de Estado, e ele inclusive manifestou mais uma vez, ao final do julgamento ali, um incômodo de quem estava
apontando que ele mostrou as imagens. Ele falou, isso é natural mostrar essas imagens. A questão não é se é natural, normal ou não mostrar essas imagens. A questão é se essas imagens confirmam aquilo que a Procuradoria-Geral da República denunciou. E que até agora o ministro Alexandre de Moraes endossou nos julgamentos do 8 de janeiro. O que ele mostrou hoje mostra que estava sendo cometido ali um golpe de Estado ou mostra que estava ocorrendo atos de vandalismo? Do vandalismo ninguém discorda, todo mundo está vendo que teve depredação e ninguém argumentou, não vi ninguém argumentando que essas pessoas não devam vir a ser condenadas por depredar o patrimônio público. Agora, está em questão sim, e a forma como os ministros do STF vão condenar também, provavelmente, esse núcleo da trama vai ser importante para que seja crível e seja confiável e que a condenação tenha... que a população, digamos, vamos falar de forma mais clara e direta, que a população não perceba que esse julgamento está sendo injusto. Então pode ser que, ao longo agora do julgamento, algumas dessas pessoas sejam condenadas por 3 crimes e não 2. E esse tipo de deliberação, ele vai ser muito importante, porque se for como foi agora, olha, tá tudo certo e vamos lá, concordo com tudo e pode passar, soa como se a coisa não tivesse um critério muito apurado. E é por isso, inclusive, que alguns ministros, principalmente o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino, dissertam mais sobre a questão, porque eles percebem que eles precisam convencer boa parte da população de que eles não estão fazendo um julgamento de exceção. Agora, a melhor forma de fazer isso é individualizar as penas, ponderar o que de fato ocorreu para cada um dos réus, e não simplesmente argumentar e mostrar vídeo. Isso vai convencer quem já está convencido. Quem não está convencido tem que perceber no julgamento uma seriedade e um critério, um apuro, para condenar as pessoas pelo aquilo que elas fizeram, e não por aquilo que é conveniente para que a denúncia, ou para a democracia brasileira. A democracia brasileira ela vai sair fortalecida desse julgamento se ele for feito de forma rigorosa e justa. E com conjunto probatório robusto, se ficar só no circunstancial, aquelas provas tênues que você tem que ter uma interpretação muito favorável para comprar a ideia que está embarcada nelas, fragiliza-se justamente a defesa que eles estão se arvorando. Então, temos que ver se justamente nesses próximos meses, né, que como disse o Wilson, devemos alongar isso até outubro, quem sabe até novembro, se até lá, mesmo nos debates que tendem a ser abertos, vamos ver, em sendo abertos, se o contraponto da Procuradoria vai ser contundente, como certamente vai ser a defesa dos acusados, né, Wilson? Não, exatamente, ô Inácio, e desculpa, eu não estou olhando para o vídeo, porque ao mesmo tempo que eu estou falando, que eu estou ouvindo aqui os comentários do Rodolfo, eu estou publicando nota aqui no nosso site, e tem mais um detalhe, já tem repercussão chegando, eu queria colocar no ar a repercussão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele falou aqui nas redes sociais. Tá aqui, estão com pressa, muita pressa, o processo contra mim avança a uma velocidade 14 vezes maior que o do mensalão, e pelo menos 10 vezes mais rápida que o de Lula na Lava Jato. Isso é fato, né? Inclusive nós falamos aqui no meio-dia sobre a celeridade desse processo. O motivo nem tentam mais esconder. A própria imprensa noticia abertamente, sem rodeios, que a motivação não é jurídica. Enfim, aí depois ele faz outro apontamento, julgar pelo que lemos na imprensa. Estamos diante de um julgamento com data, alvo e resultado definidos de antemão. Algo que seria um teatro processual disfarçado de justiça. E acho que tem mais outra parte da manifestação dele, todos dizem que o processo vai se encerrar no final de 2025, e aí depois ele acrescenta lá embaixo que a ironia é que quanto mais atropelam regras, prazos e garantias para tentar me eliminar, mais escancarado fica o medo que eles têm das urnas e da vontade do povo. É isso, agora vai virar campo de batalha, o ex-presidente da República deve dar uma coletiva daqui a pouco, por volta são 1h23 nesse momento, ele deve dar uma coletiva mais tarde para falar sobre esse caso. Ele acompanhou o julgamento no gabinete do Flávio Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro aqui no Senado, e
Enfim, agora vamos ver, né? Vamos acompanhar, porque a tarde vai ser longa, meu caro Inácio, e olha, as coisas vão esquentar aqui em Brasília, porque inclusive tem sessão da Câmara dos Deputados, então imaginem que a coisa vai literalmente pegar fogo. É bom lembrar que, como, né, falou o nosso Guilherme Resch durante o programa, o PL promete entrar em obstrução pelo PL da anistia. Se vai dar certo essa obstrução, ainda não sabemos. A gente precisa aguardar um pouco. Mas é mais um movimento, é mais um campo de batalha e é isso. Agora o ex-presidente da República, de fato, vai incorporar esse arquétipo de que está sendo perseguido pelo Supremo Tribunal Federal.